Olá pessoal, professora Fernanda Fischer, e eu estou aqui para mostrar para você que com alguns risquinhos no enunciado da prova da OAB de penal segunda fase você descobre a peça. É muito blá blá blá, mas o que nos interessa são os atos processuais. Se você sabe para que cada peça serve, basta achar os atos processuais, localizou o último, a peça é a próxima da vez. Bora lá. Ricardo e Roberto, no dia 10/8/2020, 19 horas, foram flagrados pela Polícia Militar quando saíam da agência bancária do Banco Peixe, localizada no centro de Barnabéu, estado do Campo Novo, de posse de equipamentos tipo serrote, chave de fenda e alicate. A Polícia Militar foi acionada por vigilantes da agência que, remotamente, por meio de câmeras de segurança, acompanharam a ação de Ricardo e Roberto, que tentaram utilizar o serrote para romper a placa de aço e assim ter acesso ao conteúdo das caixas eletrônicos da agência. Após 30 minutos de tentativas, Ricardo e Roberto deixaram a agência, momento em que, já ao lado de fora, foram abordados pelos policiais militares. Tem ato processual? Não, apenas blá blá blá, explicando o crime. Com base em tais fatos e constatando como elemento informativo produzido no inquérito apenas a oitiva dos acusados e dos policiais, Ricardo e Roberto, foram denunciados como incurso nas penas do 155, parágrafo 4º, inciso 1 a 4, combinado com 14(2), ambos do CP. A denúncia foi distribuída ao juízo competente da 5ª Vara Criminal de Barnabéu. A prisão em flagrante de Ricardo foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, salientando-se que Ricardo possuía condenação anterior pela prática de furto de caixa eletrônico, cuja pena foi cumprida e extinta em 10/4/2019. Já Roberto obteve liberdade provisória em audiência de custódia, realizada no dia seguinte após o flagrante. Ricardo obteve ordem de habeas corpus, que pôs em liberdade após 30 dias preso, condicionada a cautelares diversas à prisão. A instrução processual, mais um ato processual, repetiu as provas orais realizadas na fase inquisitiva, tendo sido ouvidos os policiais militares, em seguida realizado o interrogatório dos réus, que confessaram a tentativa de arrombamento do caixa eletrônico. Afirmaram que com serrote e a chave de fenda tentaram romper a ferragem do caixa ou abrir os parafusos, mas após 30 minutos dentro da agência apenas conseguiram realizar arranhões na proteção de aço existente, razão pela qual paralisaram a ação e saíram da agência quando, então, do lado de fora foram abordados por policiais militares. Veja, um monte de blá 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 de como o crime ocorreu. O único ato processual é a instrução probatória. Finalizada a instrução, o Ministério Público não requereu produção de provas. Em diligências, requerida pela defesa, foi juntado aos autos o ofício do Banco Peixe, que informou ao juízo que a estrutura do caixa eletrônico é de aço, imune à ação mecânica por força humana, e que os acusados não lograram danificar a estrutura do caixa eletrônico. Os autos foram enviados à MP, que, para manifestar, postulou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. O advogado constituído foi intimado no dia 10/11/4. Senhores, olhem para o enunciado. Quantos risquinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º risquinho é o último ato processual. Olha a dica da OAB. O MP pediu a condenação nos termos da denúncia. O MP só pede a condenação em 2 lugares, na denúncia e nos memoriais, antes da sentença. Veja que nesse enunciado nem sentença tem. Então, diga o autor, diga o réu. Qual é a peça? Memoriais da defesa, porque o último ato processual foi o MP pedindo a condenação, você como advogado foi intimado e não há sentença. Diga o autor, diga o réu. O MP pediu a condenação nos termos da denúncia. A OAB sempre usa esse chavão. O MP pediu a condenação nos termos da denúncia. O MP pediu a condenação nos termos da denúncia. E não há sentença, a peça, memoriais. Vem que eu tenho milhões de dicas para te ajudar. Vem que você vai ser aprovado com a professora Fernanda Fischer. Vem. Tchau.
Olá pessoal, professora Fernanda Fischer, estou aqui para mais uma vez te mostrar que com alguns risquinhos naquele enunciado gigantesco da prova da OAB, a gente descobre a peça. É só riscar os atos processuais. É muito blá 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 explicando o crime e pouquíssimos atos processuais. Se você sabe quando cabe cada peça, se você descobrir quais são os atos processuais realizados, achou o último, bingo, descobriu a peça. Vem comigo, bora lá. No dia 31 de dezembro de 2019, Mateus, nascido em 10 de fevereiro de 2000, compareceu a uma festa do Ano Novo em Vitória, Espírito Santo, juntamente com seus amigos. Animados com o evento, os amigos de Mateus ingeriram grande quantidade de bebida alcoólica, enquanto Mateus permaneceu bebendo somente água tônica, pois sabia que tinha intolerância ao álcool e que qualquer pequena quantidade de bebida alcoólica já o colocaria em situação de embriaguez. Ocorre que, em determinado momento, solicitou água tônica ao funcionário do bar que, contudo, em erro, entregou a Mateus um drink gin tônica, que é feito com uma dose de gin misturada com água tônica. Mateus, com sede, deu grande gole da bebida, vindo ficar completamente embriagado em razão da intolerância do álcool. Tem algum ato processual? Não. Só um monte de blá 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 explicando o crime. Sentindo-se mal quando deixava o local dos fatos, Mateus é surpreendido com a presença de Caio, 25 anos, com quem já discutira em diversas oportunidades em jogos de futebol. Caio, ao verificar a situação de completa embriaguez de seu rival, começa a rir, momento em que Mateus usa a garrafa de refrigerante de vidro que estava em suas mãos para desferir um golpe na cabeça. Tem ato processual? Não, um monte de blá 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 explicando o crime. Caio é imediatamente encaminhado para o hospital e, após atendimento médico, comparece à delegacia, narra o ocorrido e informa que teve de levar 15 pontos na cabeça. Então compareceu lá na delegacia. Em razão da dor que sentia na cabeça, deixou de comparecer naquele momento para a realização do exame de corpo de delito, informando ainda que não teve acesso ao BAN no hospital, não sabendo se ele foi efetivamente realizado. Concluído o procedimento, o inquérito foi encaminhado ao MP, que, com base apenas nas declarações de Caio, ofereceu a denúncia. Olha o primeiro ato processual rolando. Em face de Mateus, perante a segunda vara criminal de Vitória, imputando-lhe a prática do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. Informou o parquê quer dizer MP, que deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo em razão da significativa pena máxima prevista no delito, 5 anos de reclusão, bem como diante da folha de antecedentes criminais, que registrava apenas uma condenação anterior de Mateus, com trânsito em julgado no ano de 2018, pela prática da infração prevista no artigo 42 na Lei das Contravenções. Como documentação, o MP apresentou apenas imagem de câmera de segurança do local da festa e a folha de antecedentes criminais. Olha lá, após o recebimento da denúncia, Mateus foi pessoalmente citado e intimado para a adoção das medidas cabíveis. Acabou aqui. O resto é um monte de blá blá blá, sem ato processual, só contando o que ocorreu no crime. Mas vamos continuar. Em 16 de novembro de 2022, quarta-feira, data em que os mandados foram juntados aos autos, vindo a procurar o seu advogado para assistência técnica. Informou ao patrono que, na data dos fatos, realizou o exame de alcoolemia e atendimento médico, constatou que ele se encontrava completamente embriagado em razão da ingestão de bebida alcoólica gin e sua intolerância, bem como que era inteiramente incapaz de determinar-se sobre o caráter ilícito do fato. Forneceu ainda o nome do funcionário do bar que teria ali atendido, Carlos, e dos seus amigos José e Antônio, que teriam presenciado os fatos. Confirmou, todavia, que desferiu o golpe de garrafa na cabeça de Caio, que o deixou o local sangrando. Veja, um monte de blá blá blá. Olha os atos processuais. Ofereceu a denúncia, após o recebimento da denúncia, citado e parou aí. Qual é o último ato? Citação do réu. Toda vez que o réu é citado, a peça cabível será resposta à acusação com fulcro no artigo 396 e 396-A do CPP. Simples assim. Um enunciado gigantesco com apenas 1, 2, 3, 4 risquinhos. Eu descobri a peça cabível. Quer passar na prova da OAB? Quer saber mais dicas? Como achar a peça? Como achar a argumentação diante de tanto blá blá blá? Vem comigo, professora Fernanda Fischer. Eu estou aqui para te ajudar. Tchau!